Boa noite. Nós vamos hoje abordar o capítulo 13, tá? Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Nós vamos conversar um pouco sobre, refletirmos sobre a beneficência. É do 11 ao 16 e são itens muito profundos, que realmente caberia, assim, se a gente pega um item, nem uma hora não dá para a gente fazer ou quase falar nada. Mas, em resumo, fala sobre a questão da beneficência. Uma coisa que eu achei muito interessante é que nós estávamos conversando, né, sobre as nossas casas espíritas, problemas que tem de um lado, que tem do outro, né, e sempre vai ter, tá? Sempre vai ter. Uma vez eu escutei um palestrante falar o seguinte: os mais complicados, gente, estão dentro das casas espíritas, somos todos nós, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas do dia a dia, problemas do cotidiano, problemas financeiros, problemas e problemas e problemas, né? E aí, quando a gente vê esse tema, como vai falar aqui sobre a beneficência, eu vou, até para a gente ir contextualizando, eu vou ler pequenos trechos, tá? Dessas lições, principalmente esse 11, que é Adolfo, bispo de Argel. Aí ele começa dizendo assim: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. O que ele diz? Sermos beneficentes, né? E aí eu me lembro que tem, né, no Livro dos Espíritos, não lembro qual a questão, a pergunta que Kardec faz aos espíritos: como Jesus entendia, né, a caridade? E aí ele coloca o que a gente sempre vai guardar, que a gente não esquece, mesmo o BIP: beneficência para com todos, indulgências para com os erros alheios e perdão das ofensas. Isso era como Jesus entendia. E vamos entender também que nós ainda não estamos assim, a gente está, vamos dizer assim, a gente está num ensaio, não sei se ensaio teórico ou ensaio mental ainda, do que seja beneficência, né? A gente ainda não tem essa compreensão, tá, dessa questão da beneficência. Tem pessoas que fazem, que são beneficentes, que agem assim com um desprendimento incrível, né? Maravilhoso, e é muito bonito de se ver. Pessoas que são realmente destituídas de tudo. É raro. No mundo que a gente vive, é muito raro. Podemos pensar em alguns que tiveram, mas que tiveram as suas ainda dificuldades, né? Por exemplo, o próprio Chico Xavier, né? Ele teve dificuldade, ele era um homem que agia, era todo o coração, mas ele teve um momento em que ele se empolgou e Emmanuel teve que chamar: vamos lá, né? Lembram da história do Cruzeiro? É Davi Nasser? Acho que era o jornalista, não lembro quem era, né? É Davi Nasser, né? E ele teve aquela, né? Porque, como é que você faz? Aí ele batia um pouco do que? Ainda da vaidade. E não podemos esquecer, gente, ele era um espírito evoluído, sim, mas ele era um homem também, que estava aqui encarnado e que ainda tinha suas dificuldades. Outra história, quando ele ganhou o carro que deram, Emmanuel, pode parar. Quando ele ganhou um piano, eu adoro tocar, era o ego. Não, a sua missão não é essa, né? E assim, tantos outros que só com o tempo que veio modificando tudo isso. O próprio Francisco de Assis, quem não sabe a história que ele estava
ele recebeu a missão porque era para reformar a igreja, né? Tem as palavras exatas que ele escuta, e ele achava que reformar a igreja era a igrejinha que ele tinha, que tinha que mudar tudo. E não era nada daquilo, até que Santa Clara, um dia conversando com ele sobre isso, né? E ele reclamando, por quê? Que dificuldade, não sei o quê. E ela fala para ele assim, paizinho, que ela chamava-o de paizinho, você é muito egoísta. Um choque. Eu, egoísta? O quê? Mas como? Não, nunca. Não, eu não posso, eu não sou assim. Ela falou, porque a igreja não é sua. E parece que queriam fazer algumas mudanças, algumas transformações. Então a gente percebe que o único que a gente pode falar que esteve entre nós e que era amor total, Jesus. Tanto é que ele é o quê? Caminho, verdade e vida. Exemplo. Kardec pergunta aos espíritos quem é o espírito que poderíamos, vamos dizer assim, que seria... poderíamos nos espelhar. Espelhar é o termo de hoje, né? Que na época de Kardec não tinha isso, né? E ele fala que é Jesus. E aí, quando o espírito, o Adolfo, né, o bispo de Argel, quando ele começa falando, né, que dar-vos-á, que a beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo, os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Então ele quer dizer que nesse mundo eu posso receber isso? Pode. Porque às vezes a gente pensa assim, aqui é só um vale de dores, de sacrifício, de angústia, de amarguras. É também. Mas tem muita gente que está passando vários problemas seríssimos e que estão felizes. Que olham aquela dor não como algo que tenha que deixá-la em cima de uma cama ou tenha que impedi-la de ser beneficente, mas como algo que faz parte da vida. E é bacana quando a gente encontra e entende isso daí. Quantas pessoas que estão tendo essa oportunidade, que às vezes a gente fala assim, nossa mãe, e a situação às vezes se apresenta de tal forma que muitas vezes chama assim, não tem saída. Tem saída. Para tudo tem saída. Não tem para a morte. A morte, isso é tranquilamente. Isso todos nós vamos. Mas qual é a morte? A morte apenas é o corpo, porque o espírito sobrevive. Ele vai levar daqui aquilo que realmente precisa para o espírito imortal que somos, né? E aí ele continua assim, pudesses compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz, olha a criatura às outras, como olha a si mesmo. Aí volto na questão que a gente percebe nas nossas casas espíritas. Muitos de nós ainda não conseguimos ter esse olhar de olhar ao outro como se olha a si mesmo. E há muitas coisas que precisam ser modificadas, sim, precisam ser, porque quando a gente fala sobre isso, a gente fala do movimento espírita, não é do espiritismo. O espiritismo ele está ali. Ele eu considero a água viva, está ali. É o movimento espírita, somos nós os espíritas. Há necessidade, e a gente sempre conversa isso na nossa casa, de trazer mais o sentimento para dentro da casa espírita. Falar mais sobre amor, sobre beneficência, falar mais sobre caridade, falar mais sobre o dia a dia, falar muito sobre as dificuldades que a gente tem. Tem muitos de nós que, mesmo estando dentro da casa espírita, tem uma dificuldade imensa de lidar com ressentimento. Não é porque ele é espírita, porque ele está ali dentro há 30, 40 anos, aí a gente pode, poxa, mas Rosângela já deveria ter. Só que nós somos, o que são 30 e 40 anos para a eternidade?
Minha mãe tem 92 anos. Hoje eu fui no médico com ela, que ela estava, dói aqui, dói acolá, não sei o quê. Eu nunca vivi isso. Claro que ela viveu. Claro que ela teve dor, mas eu nunca vi. Então ela está na fase que, eu nunca vi isso aqui. Eu nem sabia que tinha isso ali. Aí eu falei, mãe, tem. Aí a gente, no hospital que a gente vai 10 vezes, quase não se deixar no semestre. Eu não sabia que esse hospital tinha mudado assim. Ela não está com Alzheimer, né? Mas 92 anos, né, gente? Então, aí tem que ter aquela. Tem hora. Não vou mentir para vocês, e isso é até aquela. Não, eu sou espírita, eu tenho que ter toda a compreensão do mundo. Sim, mas só que eu não tenho. Eu tenho dificuldade ainda. Por isso que eu falo, o que é essa beneficência? Ser beneficente, né? Vai ter que começar com os nossos, dentro da nossa casa. Porque eu ser beneficente lá fora, eu falo baixinho, falo meigo, é tão fácil. Desculpa. Para mim, na minha visão. O problema é ser beneficente dentro de casa. É você escutar, é você agir, é você parar e falar assim, meu Deus, tem hora que quando eu tô lá, aí ela fala, não sei o quê, eu nunca tive isso, eu nunca tive aquilo. Aí eu fico pensando, falei, mamãe passou por tantas coisas, ela teve problemas terríveis em relação à questão que ela tinha de hemorroidas e tal, aquela coisa, sabe? Mas ela não lembra. Aí eu achei tão engraçado que uma amiga nossa em comum, né, que mora em Petrópolis, vai operar o ombro e ela está com tendinite no ombro. Você vê, a fulana tem 60 anos, tá? Vai operar o ombro, porque eu não posso. Ela tem 92. Quer operar o ombro. Então, e tudo isso a gente tem que ir aprendendo, né? E é o que ele disse: se pudesses compreender tudo que de grande e agradável encerra a generosidade. A questão da generosidade também. Ensinar dentro das casas espíritas o que é ser generoso. Essa questão que eu falo de trabalhar, e como você falou da Dalila, Rubens, ela trabalhava muito a questão dos sentimentos, educação dos sentimentos, entende? Trabalhar o sentimento dentro da casa espírita. Alguns espíritas se sentem muito assim, não, tem que ser o que está ali. Não, vamos ser mais flexíveis. Porque eu vou falar sobre beneficência e, de repente, o companheiro ele não consegue compreender. Como é que eu vou ser beneficente, por exemplo, né? Com aquele que está em situação de rua, ele mata, ele faz, ele acontece. Não é porque espírita ele tem esse grau de compreensão. Não tem ainda. Eu, Rosângela, tenho dificuldade de fazer esse tipo de trabalho, de ir para a rua. Tem gente que tem uma facilidade que vai para a rua e faz. Eu tenho dificuldade. Tanto é que na nossa casa, o trabalho que eu faço há anos é com o pessoal, o que a gente chama de comunidade, mas, né, que mora em comunidades, não sei o que e tal. Apesar que, sinceramente, Jacarepaguá hoje é uma comunidade imensa, né? Porque é fantástico, né? É fantástico. Eu, particularmente, sou apaixonada pela Taquara. Eu sempre falo, eu quero voltar morar na Taquara. Adoro a Taquara, né? Adoro Jacarepaguá. Então, eu tenho essa dificuldade. Eu fiz um trabalho com um grupo há muitos anos, a época que o Curupaiti, você tinha como ir lá, a época do Amazonas Hércules, a época que, acho que era dia 1º, se eu não me engano, não lembro, que tinha distribuição de salada de frutas. Não sei se alguém lembra aqui, né? Que a gente fazia. Hoje está mais complicado, hoje está mais difícil. Mas são os tempos. Tudo mudou. E a evolução acontece, né? Então, a gente percebe que quando a gente vai nessa questão da beneficência, o que é todo esse trabalho? O bispo Adolfo, ele ainda diz aqui uma outra parte, que ele vai falar assim, caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes, és tu que hás de conduzir os povos à felicidade.
caridade. Mas aí a gente para e fala assim, somos pessoas caridosas? Nós, como é que eu li? Fala que nós somos, assim, insinuamos, né? Nós estamos ali trabalhando, mas ainda não conseguimos ser realmente caridosos, assim, no maior conceito mesmo. A gente ainda tem essa dificuldade. Porque é tão interessante, né, que a gente pensa assim, não, mas eu sou uma pessoa caridosa, eu faço, eu aconteço, não sei o que e tal, porém, não mexe com os meus. A gente ainda tem isso, né? E é muito interessante, por exemplo, uma vez eu escutei um palestrante falando isso, falei, gente, tem a mãe, as mães, vamos dizer, mãe está em casa, as mães e tal, tem um acidente de carro, ai, meu filho, ela corre, nossa, graças a Deus que não foi meu filho, né? Ainda é nosso, por quê? Aí a gente pode falar assim, também no planeta. Não, porque nós somos ainda assim, a gente tem todo um histórico. Como que era tudo isso aí? Eu falo assim em relação, por exemplo, ao mentor da nossa casa, Jesus Gonçalves. Ele foi um visigodo, teve suas dificuldades, veio como Jesus Gonçalves, veio com a Hanseníase, era um homem que ajudava a todos, foi praticamente aquele que derrubou os muros desses asilos para que as pessoas pudessem ter contato, porém, mais do que porém, ele só não acreditava em Deus. Para ele, Deus não existia. Né? E aí, às vezes, a gente pensa assim, mas, pô, ele fazia aquilo que ele considerava que era a caridade, a beneficência, a melhoria para aqueles que ali estavam, porque no fundo do coração dele, ele pensava assim, que Deus é esse? Isso não é justo. Já que ele não faz, eu faço. Tem uma situação em que uma rádio, né, que ele ajudou a criar, o locutor virou, terminando o programa, virou e falou assim, queridos companheiros, amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Ele tomou o microfone dele e falou, se Deus quiser, não, se eu quiser, porque aqui quem manda sou eu. Olha a audácia, né? Não, que se Deus quiser. Aqui quem manda sou eu. Então, ele era um homem beneficente, ele fazia, ajudava, auxiliava, porém ele tinha isso nele, né? Essa dificuldade, né, de achar que ele não era maior. Né? E é muito interessante que às vezes, e hoje no mundo que a gente vive muito assim, nesse mundo de internet, de tantas coisas, vira e mexe a gente vê uns memezinhos, né? Principalmente nessa época, uma pessoa assim de certa posse, dando assim, mas fazendo um céu. Aí bota, não, é só para guardar, tal, aquela coisa. Mas a gente ainda é assim. Eu me lembro, eu sempre falo, acho que eu já contei acho que umas 1000 vezes a história para você do meu vestido rosa, quando eu vestia 38. Gente. Nem em 2 reencarnações eu vou conseguir vestir 38. E para me desligar do meu vestido, bichinho lá, só faltava furar de traça para eu dar aquele vestido. E quando eu vi a pessoa entrar com o meu vestido, eu falei, não sei se era inveja, se era o quê, porque de repente a pessoa tinha um corpo de 38, né? O manequim 38. Gente, eu falei, gente, né? Que é isso, né? Mas ainda, né? É muito engraçado que eu sempre falo, né? Eu ainda encontro essa dificuldade. O Natal lá em casa é um tormento, porque mesa farta, farta mesmo. Não, não é que farta alguma coisa, não farta, farta. É não sei o quê. O bom é no outro dia. Eu adoro o outro dia que é restinho, adoro. Rabanada no outro dia, tudo no outro dia, né? Aí no dia tudo bonitinho, mas a árvore de Natal cheio de brinquedos.
quê, de presente, não sei o quê. E minha mãe, ela gosta disso, né? E ela tá desde o começo de dezembro, bem antes. O que você quer de Natal? Eu falei, para quê, mãe? É porque tem que botar na árvore. Jesus! Ia até ela ter. Aí, por último, agora eu falei, tá bom, faz assim. Minha cunhada vai lá e compra o presente assim, 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 a só bota na árvore. Aí eu vi um papel sobre a mesa, vários nomes, tudo riscadinho. Eu falei, é dela. Vou fazer o quê, né? Aí, quando tem que ter, assim, da Bisa para fulana. Qual foi? O que falou aí? Eu falei, mãe, foi a senhora que deu. Tá, então, para ela se sente feliz assim, né? Essa é a forma na qual ela acha que é uma forma, uma troca, né? Porque muito dos sofrimentos nosso também passa pelas expectativas. Porque a gente fala, se eu dei, eu também quero receber. E às vezes acontece fatos assim. Uma vez uma amiga contou para mim um fato que aconteceu na noite de Natal lá, em que ela recebeu uma coisa que era para casa. Ela ficou indignada, porque como eu recebi. Gente, quer dizer, a função mesmo, o negócio mesmo do Natal, o que é, se perde pelo mundo afora, né? Se perde em toda a história. Tá? Então, é exatamente isso que é importante a gente observar. Porém, mesmo que seja desta forma, com alguns querendo fazer céu por isso, por aquilo, essa época do Natal, de dezembro, é uma época que eu acho até fantástica, porque muitas pessoas parece que deixam sair um lado delas que poderia sair todo ano, mas que no Natal aquilo aflora. Que bom, porque algumas nem nisso afloram, mas não importa. Ah, se vai lá, tá com as crianças, todo mundo, vamos lá, brinquedinho. Não tem problema. O importante é que ele está fazendo o movimento. E muitas vezes tem pessoas que estão nesse movimento aos 30 anos, aos 40 anos. Sempre tem casos, né? De pessoas que distribuem presente de Natal, vai com caminhão, vai na comunidade, mas às vezes ele não está fazendo, não começou naquele ano. Às vezes ele já faz há uns 30, 40 anos. Ah, mas ele não podia fazer. Gente, se ele já faz no Natal, benza, como diz, benza a Deus. Que bom que ele já está fazendo o movimento, né? Que bom que nessa época algumas pessoas ficam mais sensíveis, mais sensibilizadas com a dor do outro, com a dificuldade, e passa e dá. Não tem problema, sabe? A gente vai fazendo. É muito interessante isso, porque me fez lembrar uma história que tem Jesus no lar, que Pedro chegou para Jesus indignado. O senhor não sabe? O tapeceiro, aí tem um nome lá, né? Está fazendo isso, a fulana está fazendo aquilo. No final, Jesus pergunta: vem cá, os tapetes que você ganha, de quem é? Ah, é do fulano de tal, um ricão qualquer da vida. Tá. Os vasos de barro, de quem é? Aí ele falou assim: veja, Pedro, você só está recebendo. As pessoas que trazem, elas trazem porque elas querem doar. E é isso, você só está recebendo. Às vezes a gente se indigna, né? Mas imagina, vir com, vamos dizer, uma roupa. Lógico, eu acho que quando você vai fazer uma doação, você pelo menos prega o botão, pelo menos lava, né? Mas tem pessoas que às vezes acham que a casa espírita é depósito. Aí vem com a Barça. Gente, nem Barça existe mais hoje. Não sei, talvez não seja do tempo de vocês, mas é do meu. Barça para pesquisar, né? Aquelas coisas todas. Às vezes dou o sapato, um pé. Gente, vamos refletir, né? Sabe? O que é? Tá?
pode ter validade, ser válido para alguém que tenha, vamos dizer, ela tenha uma certa amputação, tá? Tudo bem. Não, tem as suas exceções. Então, até para você se, vamos dizer assim, doar, você precisa parar e saber. Será que isso daqui vai ser realmente algo bom para alguém, né? Porque ser beneficente, né, ser bom, ser caridoso, é muito amplo. E é o que vai falar o Espírito São Vicente de Paulo. Ele fala que assim, sede bons e caridosos, essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Nós temos em nossas mãos. Precisamos ser bons e caridosos. Aí a gente vai lá no livro dos Espíritos, né, que fala esse ser bom, né? O que é ser caridoso, o que é ser bom, né? O homem bom, o homem de bem, né? Quando a gente vê aqui no nosso Evangelho, né? O que é ser esse homem de bem? O que é ser um bom espírita, né? É o esforço. É o esforço. E o São Vicente de Paulo, ele ainda diz assim: amai-vos uns aos outros. Diz, toda a eterna felicidade se contém neste preceito. Preceito, amai-vos uns aos outros. Está aí. É amar um ao outro. Amar é amar mesmo. Mas eu não tenho como amar aquele cara que matou a mulher, fez isso, fez aquilo outro. Sim, só que a gente vai ter que amar um ao outro, sim. É o que São Vicente fala, né? Toda a eterna felicidade está nesse preceito. E ele ainda diz assim: não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo. Olha só uma palavra que ele coloca aqui que às vezes dá pano para mão. A gente parar e pensar. Ele diz assim: senão pelo devotamento ao próximo. Aí a gente para e fala assim: o quê? Como é que eu posso ser devotada à minha sogra, apesar que hoje eu vi uma senhora tão parecida com ela, me deu uma saudade dela, já vai fazer 5 anos que ela faleceu, né? Porque a gente pega logo sogra, né? Mas pode ser sogro, pode ser irmão, cunhado, né? Às vezes a dificuldade que tem com cunhado, cunhada, aquela coisa toda. Então, aqui ele diz assim: se você precisa ser devotado, né? Devotar-se ao próximo somente nos arroubos da caridade, encontra ela aventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Chaga do egoísmo. Qual é o sofrimento neste planeta? Egoísmo. É egoísmo que é a chaga da humanidade, né? O egoísmo é algo assim que a gente percebe quando a gente vê pessoas agindo de forma assim tão violenta, né? Guerras dizimando, países se acabando, outros que vêm. Não, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, a gente percebe ali, como se diz, laivos de egoísmo mesmo. Não, porque de repente, vou ganhar um prêmio, não um prêmio Nobel, talvez, da paz, mas com tanto egoísmo que tem entre os homens. Pô, mas ali quem chegou primeiro foi fulano, que chegou depois, né? A gente vê muito em relação a Gaza, Jerusalém. Quem chegou primeiro é eles que estão ali mesmo. Um chega agora, veio de Jerusalém, aí o outro vem, nasce na Palestina, aí vem de novo, e ali fica. Ali fica. E Jesus nasceu exatamente ali, naquela área, né? Aonde os homens podiam enxergá-lo, viver os preceitos dele, e não viveram. Não viveram. E não vivem, né?
Tem uns que parece que toma banho aquele negócio que mantém a pessoa jovem, por exemplo, de formol. Eu olho alguns desses governantes ali, parece que eles não desencarnam nunca. Estão ali, firme e forte, né? É incrível, vai e volta mesmo. Até uma hora em que você, agora você vai como palestino, vê lá, vai com, e vai. E com isso vai anos, 1000 anos, 2000 anos, até que uma hora ele fala, não, me deixa eu nascer lá no Brasil, lá na Taquara. Aí vem aqui para o Brasil, para Taquara, pronto. No instante vai melhorar, não é verdade? Né? Então, mas é isso que acontece, e é o que ele fala aqui, né? E o bispo, ele ainda diz assim, cumprido esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Qual é o dever? O devotamento ao próximo. Aí a gente fala assim, é difícil, hein? Olha, não dá para a gente mudar de assunto, não. Deixa uma próxima. Mas isso que ele está falando, né, é o caminho. É o caminho. Não tem outro caminho, né? De você se devotar mesmo, né? Mas o que é esse devotamento? Ele diz assim: ademais, qual dentro de vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Gente, é tão legal quando a gente vê, né? E eu gosto de assistir muito a alguns casos em que pessoas que elas se devotam, né? Elas vêm num trabalho de amor ao próximo, assim, grandioso, né? Seja na área da ciência, seja na área da comunicação. Que vê uma coisa que eu achei fantástico, fenomenal, mais do que, não tirando o brilho do time carioca, né? Não tirando o brilho dele, mas aquele caso daquele menino peruano em cima, no alto do morro, como que narrando. Gente, que simplicidade! Esse menino não tirou o brilho, tá? Mas esse menino nunca vai ser esquecido. É fantástico. O esforço dele, o sonho dele, ele quer ser. Já que ele não conseguiu entrar dentro do estádio, ele foi para o alto de um morro para narrar a partida que estava acontecendo longe. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Quem ainda não viu, veja. Gente, lindo. É um menino peruano de uma das aldeias lá do Peru, não sei o quê, e que repercutiu mundialmente. Fantástico. Que beleza! E ele estava narrando, aí como tinha uns meninos também, que não, ele narrou lá gravou no celularzinho dele, a mãe dele estava ouvindo, os amigos, os vizinhos. Olha que, gente, maravilhoso. E os meninos que não foram sentaram perto dele, no alto do morro, para escutar, já que eles não tinham oportunidade de ter entrado no estádio de futebol. Olha, recomendo a vocês. Quem quiser, eu mando até o link. Muito lindo isso daí, tá? E várias outras situações que se apresentam, né? Aí aqui ele ainda diz assim: a caridade em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. A caridade em todos os mundos. Ele não está falando só no planeta Terra. Ele não está falando só no mundo de expiações e provas. Ele diz a caridade em todos os mundos. A eterna âncora de salvação é a mais pura emanação do próprio Criador. Quando agimos com caridade, quando agimos com beneficência, é a emanação do próprio Criador. Quando a gente vê, às vezes, pessoas, né, que vão para alguns lugares ermos, né? Eu admiro muito o Sem Fronteiras, né? Só repete que é
Repete para mim. Médicos Sem Fronteiras. Gente, a idade é fogo, né? Sempre tem que esquecer uma palavra. Oh, Deus. Médicos Sem Fronteiras. Gente, tem que ser muito, sabe, muito entregues, muito destituídos, muito assim. E isso, vários e várias outras situações. Médicos que vão, às vezes, para o fim do mundo. Eu acompanho, eu gosto muito de. Eu fico sempre na rede social, gosto de assistir. Médicos lá, que tem para o interior, lá do Nordeste, sabe, alguns pagam, leva galinha para o médico, leva ovos, abacate, aipim. Tem uma muito legal que eu gosto de ver. Ela fica penteando o cabelo do médico. Doutor, o senhor tem que ser mais bonito. Leva a escova e fica penteando o cabelo do. Olha, é chão, terra. Ah, o juiz, gente, que juiz fantástico. A pessoa entra, ele conversa, ele fala, e tem o sotaque ainda, aquela coisa. Isso. É magnífico. Aposentado, a forma. Podem ser assim os profissionais? Podem. Os espíritas podem e devem. Que às vezes, né, muitos. Ah, não, como eu sei tudo. Não, vai lá. Sabe? A gente tem os nossos encontros na nossa casa, ocorre sempre aos domingos. E, entre aspas, a chamada, os amigos da comunidade, aquela coisa toda e tal. Gente, são encontros maravilhosos, eles participam, eles falam, sabe? Eles fazem o silêncio deles, já conseguem sentir aquela vibração, né? Conseguem demonstrar aquilo. É lindo. Eu lembro que teve eu fico com um grupo de idosas, né, junto com a Fátima e com a Rita, a Monique, e a gente, no meu aniversário, tinha bolo, tinha guaraná, tinha não sei o quê. Eu falei, gente, isso é fantástico, sabe? O carinho. Às vezes chega, ó, toma essa bala. Ah, eu comprei isso para você, sabe? Eles, entre aspas, eu falo que o nosso trabalho que acontece no domingo, e esses trabalhos que ocorrem nas nossas casas espíritas, que devem ocorrer, bazar, seja o que for, é você sentir. O almoço aqui é você sentir. Aquelas vibrações que saem até dos alimentos, que até provoca, quer queira, quer não, tá? Se deixar, até cura, que você nem imagina que você poderia estar passando uma situação e você come aquele feijãozinho, aquela farofa, aquele arroz, ou está naquele ambiente totalmente já desligado, está mais alegre, e que alguns amigos espirituais vêm e falam, agora, Rosângela, está aí desligada, eu vou tratar de você. Porque geralmente a gente está ligado no 220. Porque o coitado do espírito quer chegar, ajudar, nem consegue. Então, aí tem que fazer com que a gente caia um pouquinho e respire mais aliviado, né? Para eles trabalharem. Aí nós vamos em Cálita, a página de Cálita, ele diz assim: chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta que deveis todo visar. E aí ele vai falando que ele deu um giro habitual e vê com o coração amargurado, como muitas vezes a gente vê, né? Tanta gente, a coisa mais triste, assim, de você ver, por exemplo, a nossa Taquara, o nosso bairro. Gente, é muito triste você ir à noite. É tanta gente em situação de rua. Eu tenho amigas que estão na casa, elas foram de rua. Hoje elas voltaram para casa, têm a casinha delas, tal. É muito triste de ver pessoas e às vezes fala assim: ah, para que vai dar comida? Isso é tudo malandro. Não é tudo malandro. Primeiro que a
a questão das drogas, o vício, é uma doença. Segundo, às vezes, não tem condições de pagar uma casa. É triste. Alguns, e vamos botar assim, que seriam bem raros. Aqui tem uns que gostam de estar na rua porque não quer ter responsabilidade. Há muito tempo, uma pessoa estava contando que o grupo se reuniu, tirou uma família da rua, deu casa, moradia, tal, tal, tal. 20 dias depois, quando passaram aonde eles ficavam, estavam eles lá. E aí foram questionar, mas o que foi? Aí falou assim, não, é muita responsabilidade ficar em casa, tem que pagar aluguel, pagar luz, pagar isso, pagar aquilo. Aí eu gosto de ficar aqui na rua. É aquele espírito que ainda pensa assim, né? Mas na sua maioria, não. Na sua maioria são problemas na família, às vezes problemas também de drogas, às vezes problemas questão de gênero também. Tem várias situações. Abuso, muitos saem por questão de abuso, né? Então é um leque tão intenso, imenso, para a gente poder refletir sobre isso. Não é porque querem. Alguns, ou raros, querem. Outros caíram naquele mundo. Eu vi um caso de um rapaz que ele passou um tempo na rua. Hoje, né, um rapaz não, é uma mulher, ela é de Manaus, tem até o nome dela. Ela perdeu o filho para as drogas, ela viveu na rua em Manaus 30 anos. Hoje, ela conseguiu também, porque tem que ter o esforço, despertar. Ela fez o EJA e ela falou: eu vou ser psicóloga, porque eu quero fazer um trabalho com o pessoal que fica na rua, porque eu sei o que é. Porque ela viveu na rua, ela sabe o que é. Porque a gente falar da rua, não estando na rua, é fácil. Agora, aqueles que lá estão têm conhecimento de causa, né? Então, é um trabalho que precisa ser feito. Por isso que as nossas casas espíritas, elas precisam ter esse olhar, sabe? De trabalhar com essas criaturas, de observar o potencial que muitas têm. Um caso de um rapaz que está fazendo medicina, se formou em medicina, os pais eram catadores. Ele estudava com os livros que os pais pegavam no lixo. Ele estudou o tempo todo ali. Ele não ganhou cota, né? Então, foi tudo esforço próprio dos pais e se formou e passou por uma faculdade federal. Faculdade federal, né? Então, a gente observa que essa beneficência ela precisa partir do ser humano, mas de forma que ele alcance aquela criatura. Quantos casos, foi há pouco, eu vi também, acho que um casal americano, um menino da África, já formado, né? Quando foi um reencontro deles, eles custearam esse estudo dele durante anos. Formando-se, ele foi para os Estados Unidos para obteve uma bolsa de trabalho lá. Foi quando ele foi conhecer os benfeitores deles. Ninguém sabia que eles faziam esse trabalho, que eles ajudavam. Quantas pessoas são beneficiadas assim? A gente vê, são os filântropos, né? Lá fora, vão, fazem. Eu acho bacana, né? Quando ele chega e fala assim, não, isso aqui, ó, eu vou viver só com isso aqui, essa pensão, lá tem muita dificuldade em plano de saúde, isso aqui, vamos morar no apartamento, o resto faz doação para universidades. É muito tranquilo para eles. O Brasil é meio complicado com isso, né? Para fazer doações para as nossas universidades, né? Informar. Em algumas questões, os americanos e de outras nacionalidades têm essa tranquilidade de fazer. Não que não possa acontecer, né? Mas porque a gente
tem que entender que nesses lugares aonde a gente acha assim que nem Deus vai lá, não, aonde Deus está lá, às vezes tem talentos inimagináveis. No caso de um menino na Rocinha, ele faz parte de uma orquestra fora do país. É jovem, toca nessa orquestra. Na Cidade de Deus, vários bailarinos. E que a gente às vezes olha e fala, aquele ali não vai dar para nada. E dá para muita coisa, gente. Não tem quem não dá para nada. A pessoa sempre tem, sim, algo bom dentro dela. É você enxergar, até teve um documentário, você falando sobre isso, eles formaram há muito tempo, mas uma orquestra, Vila Lobinhos, caso verídico, um documentário maravilhoso. Só teve um que não conseguiu sair realmente das drogas. Não teve como. Mas quem era esse jovem? Pai e a mãe morreram, a avó morreram, ele tinha 7 anos, ou 6 ou 7 anos, e ele vivia na favela, era só ele. Um dava comida, outro dava isso, dava aquilo. Ele não tinha casa. Tinha lá o barraco, ele dormia na casa de um, na varanda na casa do outro, debaixo não sei de onde, do viaduto. Ele foi criado assim. Alguns conseguem brotar, como tem acho que é o Tchan Tchan, o Lótus, a Lótus, ela brota da lama, né? Se não há lama, não há Lótus. É mais ou menos o livro dele é sobre isso, né? E é verdade, né? E isso a gente vê, todo esse capítulo, tá? Todo esse capítulo, ele vai falar exatamente dessa beneficência, e ele vai nos orientando o quanto a gente pode, de alguma forma, sermos, começarmos a como que desenhar essa beneficência em nós, né? Que nós fomos criados simples e ignorantes, mas para o bem. Nós fomos criados para o bem, sim. Ninguém foi criado para o mal. Deus não criou, né? Foram as nossas escolhas, né? E aí, para nós terminarmos, eu vou pegar aqui vou pegar até aqui na frente para a gente fechar, né, o nosso estudo, que já está na hora, tá? Ele diz assim: vejo várias vezes, cada semana, uma reunião de senhoras, havendo-as de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs, que trabalham depressa, muito depressa. Têm ágeis os dedos. Vede como trazem alegres semblantes e como lhes bate uníssono os corações. Mas com que fim trabalham? É que vem aproximar-se o inverno. Será rude para os lares pobres. As formigas não puderam juntar durante o estio as provisões necessárias e a maior parte de suas utilidades está empenhadas. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que durante a estação invernosa sentirão frio e fome. Tende paciência, infortunadas mulheres. Deus inspirou a outras mais aquinhoadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas. Depois, um destes dias, quando a terra se achar coberta de neve, e vós lamentardes, dizendo: Deus não é justo, que é o que vos sai dos lábios, sempre que sofreis, vereis surgir um dos filhos dessas boas trabalhadoras, que se constituirão obreira dos pobres, pois que é para vós que elas trabalham. Assim, e os vossos lamentos se mudarão em bênçãos, dado que no coração dos infelizes o amor acompanha de bem perto o ódio. E é isso que a gente vê nas nossas casas, né? Graças a Deus, como era antigamente, como hoje, né? Hoje mais assim, em relação aos bazares, o esforço que cada um de nós estamos e nos empenhamos em
minimizar um pouco a dor do outro. Esse é o trabalho, né? É o trabalho de caridade que é preciso ser feito, com amor, com desprendimento, com carinho, com, sabe, com aquele amor que, ainda que não saibamos tê-lo em nós, mas a gente pode ter a certeza que, como espíritos imortais que somos, como eu já disse anteriormente, isso um dia vai acontecer. E que o Senhor nos abençoe, que tenhamos um Natal, que vocês tenham um Natal maravilhoso, de muitas bênçãos, de muita paz e de muita luz. Obrigada.